Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos na 33ª semana do tempo comum. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico e o Senhor nos convida à reflexão. A palavra de Deus hoje vai apresentar Jesus como aquele que derrama sobre nós e dá a cada um de nós uma missão. Ouçamos o início do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, questionado sobre o reino de Deus, Jesus dá uma resposta através de uma parábola. Ele é este rei que foi investido de poder e partiu para uma terra distante. Depois ele certamente iria voltar. Este intervalo entre sua partida e sua chegada é o que nós chamamos do tempo da igreja. E nós somos batizados, chamados ao discipulado, a acolhermos os dons que o Senhor nos concedeu e fazermos crescer estes dons para que, através dos dons, nós possamos realizar a missão de Jesus no seu projeto de evangelização e de salvação da humanidade. Por vezes, encontramos pessoas que se opõem à mensagem do Evangelho, que não querem ter Jesus como Senhor e Rei. Mas não devemos desanimar. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos estar preparados. O reino de Deus está entre nós. E não esqueçamos, o Senhor da glória, o Rei dos reis, voltará. Não sabemos o tempo nem a hora. Cabe a nós gastarmos os dons, gastarmos a nossa vida no projeto de evangelização. Não devemos temer e guardar os dons para nós. Uma vez investidos de dons, de capacidades, esses dons e essas capacidades que o Senhor nos deu, nos leva a sairmos de nós mesmos e a irmos evangelizar. O Senhor voltará. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor retornará para que possamos prestar contas da nossa administração e dos dons que nós recebemos. A palavra de Deus continua neste dia. O homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos ama e confia em nós. O Senhor nos ama e derrama sobre nós as suas graças. Chegando ali naquele momento, o primeiro disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Devemos ser fiéis em coisas pequenas, ou seja, devemos ser fiéis sempre ao projeto de Deus. Aqui podemos perceber a radicalidade que todos nós somos chamados na vivência do Evangelho. A radicalidade na vivência da palavra de Deus, no testemunho. E a partir da vivência e do testemunho, muitos irão, percebendo a nossa vida, desejarem também fazer a experiência do projeto de salvação em suas vidas. Desejarem fazer experiência da vida nova, da vida em Deus. Prestaremos contas da nossa administração e receberemos recompensa
A recompensa, queridos irmãos e irmãs, não é neste mundo. A recompensa é a vida eterna, a vida plena, a vida que não passa. Devemos gastar a nossa vida pelo projeto de salvação. Mas aquele outro teve medo, não negociou, não evangelizou, não partilhou a sua vida, não viveu de acordo com o projeto de Deus, viveu no egoísmo. Quando o Senhor vier, deveremos apresentar a nosso Senhor aquilo que negociamos e aquilo que lucramos com a nossa vida, com a nossa evangelização, com o projeto de santidade. Deus tem um projeto de santidade para todos nós, para a humanidade, mas Ele quis a nossa colaboração como discípulos. Devemos ouvir a palavra de Deus, praticar os seus ensinamentos, nos alimentarmos dele mesmo, a Eucaristia, fortalecidos pela palavra e pela Eucaristia, que possamos fazer crescer o reino de Deus entre nós. O Senhor quis a nossa colaboração e a nossa resposta deve ser sempre fiel ao projeto de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.